E você tem mania de tomar remédio por qualquer dorzinha que você sente? Já imaginou prevenir antes de remediar? Irmão, você tem esse hábito? Uai, é muito melhor do que ficar tomando remédio, né, e trazendo, às vezes, uma química para o nosso corpo de forma desnecessária. É muito melhor prevenir do que ter que remediar. Não Muito é? melhor. Muito E a melhor. alimentação é o caminho, né? Eu Uma acho que sim. alimentação saudável, balanceada, né? Também não é comer como se não houvesse amanhã. Mas, irmão, a gente sabe fazer essa alimentação de prevenção, será? Não, Não, né? porque às vezes a gente faz isso considerando o nosso gosto, considerando aquilo que a gente gosta, e às vezes a gente tem que comer coisas que a gente não gosta também, só porque faz bem. É verdade. Por exemplo, às vezes a mãe da gente, uma coisa que até hoje eu tenho dificuldade, comer fígado. Né? Eu gosto. Pois é, eu já não gosto, mas às vezes como porque precisa. É verdade, a gente aprendeu isso, né, irmão? Exatamente. Por isso que hoje, no quadro consultório, a gente está aqui com a nutricionista Fernanda Ávila, para falar sobre a nutrição na medicina preventiva. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre um assunto tão importante, né, que é a nutrição na medicina preventiva. Hoje, tudo é possível a gente prever com uma boa alimentação. Né? Evitar várias doenças. No quadro anterior, estava falando muito sobre a questão da obesidade, que é um problema sério hoje, né? A gente tem vários recursos, mas ela ainda é um problema que está avassalaçando toda a população, crianças também. Né? Então, isso é um problema que a gente está vivendo. E hoje, com a pandemia também, todas essas doenças crônicas que podem ser evitadas, elas estão estão intensificando mais a questão do Covid, né, em si. Então, uma dieta balanceada, variada, eu sempre tenho uma dica que me falaram já, porque eu tenho uma tia que é nutricionista também, ela fala assim, um prato mais colorido, mais variado, pode ser assim, um indicativo para a gente ter uma imunidade melhor e prevenir doenças? Sim, para ter uma imunidade melhor e prevenir doenças, sim. A gente tem que variar o quanto mais possível, porque igual o senhor falou, a questão dos gostos. Nem sempre a gente vai comer só o que a gente precisa, a gente come o que a gente gosta. E às vezes a necessidade de vários nutrientes, um prato equilibrado com nutrientes importantes, principalmente para a imunidade, a gente precisa sim dar atenção a tudo isso. E no nosso dia a dia, no almoço, no jantar, fazer um equilíbrio dos macronutrientes, proteínas, né, a questão dos carboidratos. Então, tudo isso é importante. E não comer só o que se gosta. Então, aí a gente tem que pensar em cada alimento para estar prevenindo. Eu preciso prevenir isso, eu quero prevenir tal coisa. O médico falou que eu estou necessitando disso, enfim. Eu tenho que pensar em cada alimento? Por isso que... A nutrição preventiva, o que seria a base dela? É prevenir as doenças que podem surgir de algumas deficiências ou de alguns hábitos de forma inadequada. Então, é isso que, ou, por exemplo, de pessoas que já têm alguma doença, é impedir que a doença vai se manifestando de forma mais acentuada. Então, isso é a nutrição preventiva. Então, a gente tem que dar, sim, atenção a uma composição equilibrada do prato, tá? Dar, sim, atenção aos alimentos, uma variedade. Hoje é muito comum a gente optar pelos industrializados o tempo todo. Então, isso mudou muito. Antigamente, a nossa farmácia dos nossos avós, dos nossos tios, bisavós, eram os alimentos. Tudo, para todas as doenças, tinha um chazinho, para todas as doenças tinha um alimento que era melhor, uma combinação que era melhor e sempre funcionava. E o que mudou? Hoje a gente vai mais à farmácia do que à feira. Agora, Fernanda, vou você falar da feira, porque eu estou pensando, amanhã eu vou ter que ir ao supermercado. Né? A funcionária lá de casa faz a lista e eu vou ao supermercado. Então, ela me fala o que tem que comprar e eu compro, porque eu não entendo essas coisas, até porque não sou eu quem prepara os alimentos. Mas tem muita coisa que a gente compra que já está assim... pré-cozido, preparado, enlatado, e eu poderia ter a opção de comprar in natura para poder servir? Você poderia citar exemplos? Sim, sim. Os alimentos, a gente tem os alimentos ultraprocessados, né, que passa por um processamento mais pela indústria, maior. Tem os minimamente processados, que são aqueles alimentos que são picadinhos e colocam na embalagem. É uma praticidade, mas não tem muitos condimentos nem conservantes. E os alimentos in natura, que estão nas feiras,
né, na questão dos supermercados, nos hortifrutis. Então, esses a gente tem que dar prioridade para preparar em casa e não levar, que é aquele velho clichê, né? É desembalar menos e descascar mais. Então, essa seria a questão ideal. Você pegar os nutrientes já e prepará-los em casa. Então, não levar tudo pronto. Então, preferir mesmo a verdura e depois picar e passar por um processo de cozimento e com você congelar ela, não comprar já pronto, só esquentar, porque o que está levando à obesidade, que a gente vê muito hoje na questão das crianças, é optar só por produtos industrializados. Em casa, as frutas, o hábito de frutas, nós estamos reduzindo muito o hábito de comer fruta todos os dias. Então, se você pensar, às vezes você come fruta 2, 3 vezes na semana e teria que ser um hábito diário. Então, dá atenção, na minha lista de compras, o que tem mais? Balancear mais produtos industrializados ou mais produtos in natura? Isso daí já é uma nutrição preventiva muito grande. Porque Deus fez, né, os alimentos perfeitos, com uma composição perfeita. A gente fala o suco de fruta, melhor a fruta do que o suco de fruta, porque Deus fez a fruta com a fibra, Ele fez com a água, e quando a gente faz o suco, Ele não fez o liquidificador, fomos nós colocamos só a questão tritura tudo e perde muitos nutrientes ali, na questão do suco. Então, pega a sua lista de compras, igual a pessoa que faz para você, vamos analisar, que é uma nutrição preventiva. Tem mais produto de verdade, alimento de verdade que a sua avó, que seu tio comia, ou tem mais produto industrializado? Vamos olhar o nosso lixo em casa. O nosso lixo tem mais cascas ou tem mais embalagens? Então, isso é uma observação simples que nós podemos mudar no nosso dia a dia. Na ida ao supermercado, na ida à feira. E a conservação também dos alimentos, que os alimentos também duram. A vida útil dos alimentos nos supermercados industrializados, ela é extensa. E alimento que tem vida de verdade é curta. Interessante, então, a gente tem que analisar tudo isso também. Interessante, porque a gente na forma como a gente vai ao supermercado e até como você disse, olha o nosso lixo, a gente já percebe a qualidade do que a gente está comendo. E o nosso corpo pede por socorro e às vezes a gente tem alguns sintomas e aí você toma um remedinho, estou estressado, estou nervoso, você toma um remedinho, passou, pronto, mas aí você não consegue parar e pensar que pode ser da alimentação inadequada, é seu corpo te dando um alerta. Não está legal o que você está consumindo, acho que a gente pode melhorar tudo isso, não está me fazendo bem, não estou conseguindo digerir, está muito, está pouco. Então, a gente tem que olhar também os sinais do nosso corpo quanto à nossa alimentação. Isso é muito importante. Toma um remedinho hoje, acabou o estresse. Quando é amanhã o estresse volta tudo de novo, tudo vai voltar. Ô, Fernanda, mas você falou da questão tá falando da medicina preventiva, a nutrição na medicina preventiva, ela também ajuda, o que você falou no início, da questão de evolução das doenças. Vamos supor, uma pessoa que tem uma doença degenerativa, um hipertenso, para as coisas não se agravarem, para a doença não evoluir muito rápido, a nutrição na medicina preventiva também ajuda nesses casos? Ajuda e muito. Por exemplo, a pessoa que tem uma diabetes tipo 2. Então, se ela tiver um hábito de vida mais adequado, reduzir os carboidratos, fizer uma ingestão de carboidratos mais naturais, de uns carboidratos melhores, com certeza ela vai prevenir, sim, a piora dessa diabetes, ou uma evolução dessa diabetes, ou a questão de ter usar mais medicamentos para controlar essa diabetes. Então, ela pode sim controlar essa questão com uma medicação menor e também com a questão dos alimentos adequados para esse tipo de patologia. E com que idade a nutrição preventiva pode começar a ser aplicada? Desde quando começa a introdução alimentar, né? A gente, quando começa a fazer a introdução alimentar com os nossos filhos, às vezes a gente leva muitos nossos gostos para eles. Então, a gente vai colocar no prato deles o que a gente acha gostoso. E, às vezes, a gente coloca um paladar, já educa um paladar, não oferece toda a amplitude dos alimentos que temos, já educa um paladar mais um pouco viciado no doce, viciado nos produtos industrializados. Então, a formação da criança no gosto alimentar, ela deve ser muito bem analisada e muito bem cuidada pelos pais. Porque é nessa idade que vai ter a formação dos sabores, de tudo isso, que vai refletir muito na vida, na infância e na adolescência e na vida adulta da criança também. A gente não tem, eu não tenho filhos, né? Mas as pessoas, nós não temos muito hábito, assim, de quando está começando a introduzir alimentação para o filho, as mamães, de procurar um nutricionista. Isso seria importante, então? Sim, seria importante. Porque as crianças, às vezes, recusam na primeira vez e a mãe fala, não, ele não gosta. Porque, às vezes, é um alimento que a mãe não gosta, mas é um alimento que tem nutrientes importantes. Então, vamos oferecer de outra forma,
Vamos fazer um prato colorido, bonito. Uma coisa que acontece muito, que eu sempre falo no consultório para os meus pacientes que têm filhos, é que às vezes a mãe quer que a criança coma mais do que ela suporta. Então, coma tudo que está no seu prato. Aí você está impedindo que a criança sinta a saciedade dela. Ignore a saciedade. Não, eu tenho que comer por tudo que está no prato. Porque senão a minha mãe briga comigo. E aquilo ali ela vai ignorando aqueles sinais que o corpo está dando de saciedade. Normalmente as mamães falam assim, come tudo que daí eu vou te dar o suco. Isso. Vou te dar uma sobremesa. Vou te dar uma sobremesa. Então não come, meu filho, porque tá gostoso. Olha tão colorido que tá seu prato e tal. Tá satisfeito? Ok. Tudo bem, vamos para a próxima refeição. Mas não ofereça um prêmio, um doce, senão a criança vai comer menos, claro, para ganhar o doce. Interessante isso, porque a gente às vezes se esquece que a criança, ela está ainda, digamos, conhecendo o próprio corpo, formando sua personalidade, então ela não sabe ainda até que hora quer parar. Então não é do jeito que a criança quer, porque às vezes a criança não quer comer nada, mas também não é do jeito que o pai e a mãe quer. Então, ou seja, tem que ter um conhecimento ali, uma personalidade que está sendo formada ainda, né? E também no oferecimento dos alimentos sadios, como você disse. Agora, quando falamos de nutrição preventiva, além dessa fase da infância, para quem já está errado, acostumado, cheio de manias, como é que faz esse tratamento? Então, não é fácil, mas a gente tem que olhar os nossos hábitos, começar pela lista de compras, porque o que vai acontecendo? A gente vai ficando inflamado, vai ficando uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, sentindo algumas dores, alergias, muitas alergias aparecem de alguns alimentos que a gente vai consumindo ao longo da vida. Então, observar realmente os sinais que seu corpo está dando para você. E observar seu lixo, observar o que eu estou comendo. Sempre eu passo também no consultório uma frequência alimentar dos meus pacientes. Quantas vezes você come fruta? Ai, não lembro. A questão maior que eu acho que para mudança é se observar. O autoconhecimento. Vamos lá, comi uma fruta hoje. Todo dia você fazer uma listinha à noite, seja como é que foi a minha alimentação hoje? Ah, eu comi uma fruta, eu bebi água. Água é uma questão muito que a maioria das pessoas bebem muito pouca água. Muito pouca água. Às vezes, lembra, à noite eu bebi 1 copo de água, 2 copos de água. E o nosso corpo é 70% de água. É muita. Na questão, a gente necessita da água. O nosso sangue é mais água do que tudo. Então, às vezes, a gente esquece dessa coisa simples. A gente tem que começar, uma coisa importante, é pelo simples, pelo básico. Nós esquecemos de fazer o básico. Comer comida de verdade, se hidratar, dormir melhor. Então, são coisas básicas que vão fazer uma grande diferença nessa prevenção de várias doenças na nossa vida. A gente sempre, quando vai em nutricionista, a gente sai de lá com uma dieta, uma lista de coisa. Na nutrição preventiva também, assim, a gente vai, procura você, eu vou lá fazer um tratamento, eu vou sair com uma dieta, eu vou sair com uma lista. Então, o que eu procuro fazer? O mais básico possível. Não adianta eu querer fazer uma lista gigante de coisas que você nunca comeu, que você vai encontrar só no lugar tal, que a adesão vai ser muito pequena. Então, vamos começar pelo básico. Quantas frutas? Quais frutas você gosta? Vamos começar pelas que você mais gosta. Depois a gente vai acrescentando, fazendo algumas preparações de outras formas que você consiga incluir esses alimentos que estão faltando na sua alimentação. E um prato bonito e colorido, como o irmão falou, que é importantíssimo. Então, quantas cores? A gente sempre fala no prato das crianças, tem que ter tantas cores no seu prato. E no nosso prato, quantas cores tem? E o exemplo que arrasta, né? Eu falei agora há pouco o exemplo da salada, que eu aprendi do Padre Abidon e tomei isso. Eu até tenho dificuldade quando chega a algum lugar que não tem a salada para comer antes. E a minha sobrinha, a Júlia, está assistindo o programa e falou, Dindim, eu aprendi a comer assim, vendo o senhor comer assim. Então, ou seja, o exemplo que educa. É por isso que ele está assim magrinho, não sei. Mas aí eu pergunto para você, até foi uma pergunta que ficou da entrevista que tivemos mais cedo com a nutricionista. Há pessoas que falam assim, mas eu faço tudo isso e não consigo ter uma vida saudável, não consigo ter uma imunidade boa e mesmo perder peso. Tem pessoas que, mesmo tendo uma alimentação balanceada, não conseguem, digamos, progredir assim. Então, a gente tem que analisar e avaliar individualmente, porque uma dieta que serve para mim não serve para você, não serve para você. Às vezes, o que você acha que é saudável para você, às vezes não. Por exemplo, eu tento fazer, eu tomo mais leite, às vezes você tem uma intolerância à lactose. Tem muitas pessoas que têm uma intolerância a uma quantidade de carboidratos muito refinados, aí começa a ter constipação ou diarreia alternado. Então, às vezes, a gente tem que ver a individualidade também da pessoa.
Será que o que é saudável para você, para o seu corpo, que geralmente fala nas mídias, para mim eu tenho alguma patologia que isso não é saudável para mim, ou alguma coisa, alguma alergia, alguma intolerância que isso não seja ideal para mim? Então, a gente tem que avaliar o indivíduo ao todo também, não só a questão de, não consigo perder peso, diminua a comida, mas como é que você está fazendo essa redução da alimentação? Eu estou deixando de comer ou eu estou comendo os alimentos certos no horário certo? A combinação também dos alimentos. Então, isso a gente tem que analisar também, é muito importante. E isso acontece muito mesmo. No ambiente de trabalho, entre amigos. Eu perdi tantos quilos fazendo essa dieta aqui. Faz também que você vai perder. Aí a pessoa faz 2 dias, não consegue mais. Porque serviu para o outro, mas para ela não dá conta de fazer aquilo que o outro estava fazendo. E às vezes a pessoa que tem alguma patologia, ela vai falar assim, não, a dieta da moda é essa dieta, eu vou fazer. Mas para ela vai fazer mais mal do que bem. Então, vai, às vezes, desencadear outras doenças do que trazer benefício. Então, isso é importante a gente analisar. Por isso que é importante a gente ter um profissional de saúde junto com a gente, para poder ver a nossa individualidade e ver o que é bom para você, o que é bom para você, pode ser diferente. Né? Então, isso é importante a gente analisar muito. Tem aquela dieta da lua, né, Caísa? Qual? Aquela que enquanto a lua não aparece, a gente está comendo, já viu? Já ouvi falar. Já ouviu falar dela, né? Oi, irmão, mas eu tenho uma dúvida aqui. Eu conheço várias pessoas que têm aquela doença degenerativa esclerose lateral amiotrófica. Na nutrição preventiva, essa doença, ela é estagnada quando faz uma alimentação boa? Já tem comprovação disso? Então, não tem muita comprovação, mas você melhora a qualidade de vida do paciente. Com os alimentos específicos, a questão de nutrientes, de minerais importantes para evitar as dores, para evitar a evolução dessa dieta. Dessa doença. Isso. Então, a gente tem que ter todo um cuidado. Porque evitar uma dieta altamente inflamatória, porque já é um processo inflamatório do corpo. Então, é importante você evitar essa questão, os alimentos que são altamente inflamatórios. Cita um exemplo do alimento inflamatório. Açúcar. Açúcar. Consumo alto de açúcar. Às vezes tem paciente que fala assim, nossa, eu não consumo açúcar, não. Aí você vai fazer um recordatório, toma 5 cafés com açúcar durante o dia. Aí come um docinho depois do almoço. Aí eu como, às vezes, um pão e nesse pão também tem açúcar. Aí eu tomo um suco, vai ver o suco é adoçado. Então, se você for fazer uma somatória, você está ingerindo uma grande quantidade de açúcar sem perceber. Não é só o açúcar lá do... que você coloca, não, ele já está em vários outros alimentos. Exatamente. E a prevenção de doenças crônicas também pode acontecer através dessa alimentação balanceada. Sim, a diabetes. O que acontece? A diabetes tipo 2, geralmente ela ocorre em pessoas geralmente em pessoas mais velhas. Então, se a pessoa tiver outra coisa importante, né, que é a questão da predisposição, da disposição, às vezes você tem um risco, né, de ter tal doença, porque alguém na sua família tem, então você tem um risco maior. Mas então, o risco genético existe, mas quem dispara o gatilho é seu estilo de vida. Então, se eu sei que meu pai ou minha tia tem diabetes, ou teve diabetes com uma idade mais avançada, então o que eu tenho que fazer? Me atentar aos alimentos e fazer uma nutrição preventiva para que eu não desenvolva aquela doença na idade. Muito bem. A hipertensão também. Então, ou seja, para prevenir essas doenças todas, não precisamos também mudar, como você falava antes, né? Entrar com os remédios na hora que o problema chega. Vamos cuidar da nossa alimentação e de outros hábitos saudáveis, como o tempo de sono, como atividade física, ter uma vida mais equilibrada para não precisarmos entrar com medicamentos, contrair doenças e entrar com medicamentos, né? Não é nem contrair, é desenvolver doenças, né? Entrar com medicamentos para intoxicar o nosso corpo. A gente pode fazer tudo isso de forma natural, tendo uma vida mais organizada, saudável. Quando a Fernanda falava da questão de preparar os alimentos, né? Como a gente precisa gastar tempo com a gente, né? Com cuidado da nossa família, conosco mesmo. Preparar os alimentos. É muito prático, diante de tantas atividades que a gente tem, chegar lá, comprar tudo picado, pega a lasanha já congelada no supermercado, chega em casa, assa e come. Mas também como é importante esse cuidado, esse carinho de
preparar você lá em Tudo casa, com amor. montar tudo. Aliás, é um sinal do amor para a família, né? De cuidado, né? De cuidado com a Tô família. preparando tudo com amor, depois vem o elogio, que comida gostosa, e tudo fica uma maravilha. Outra coisa importante também é colocar as crianças para fazer esse preparo. Porque as crianças chegam e já está tudo pronto. Então, vamos fazer isso com a mamãe, vamos. Então, é um tempo de qualidade que você vai ter com o seu filho. Sabe para quê? E aproveita, sabe para que serve a cenoura? Tá vendo a corzinha dela? Vai abrindo a mente. Vai abrindo a mente. Então, ela senta, e ela vai ter, eu preciso de cenoura para minha pele, assim, para minha visão. Então, isso é importante, é uma forma de você mostrar carinho e deixar a criança participar, porque ela gosta muito de participar das atividades dos pais. Foi meu filho que fez, olha tanto que ficou gostoso, já sabe cozinhar, já sabe preparar. Então, é um estímulo que você dá a mais, já é uma educação nutricional e uma nutrição preventiva aí. Exatamente. Muito bom. Fernanda Ávila, nutricionista, muito obrigado por sua participação, Eu que agradeço, pelas dicas tão importantes obrigada, que você trouxe para nós, viu? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.